No Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos ler do 21 até o 39. Mateus, capítulo 15, do 21 até o 39. Há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e disse para mim assim: pastor, por que na igreja metodista nós batizamos criança? E quando eu fui explicar, uma outra pessoa entrou na minha frente trazendo a explicação, e eu amei a explicação. Porque essa pessoa que perguntava disse assim: porque a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. E ela ainda é criança. E essa pessoa entrou na minha frente na resposta e disse assim: sabe o que é? É que a criança crê. A gente é que deixa de crer no caminho. A gente é que em algum momento para de acreditar. E aí eu quero começar te fazendo uma pergunta: e você? E eu? Será que nós temos crido naquilo que Deus pode fazer? Será que nós temos crido naquilo que a palavra do Senhor diz a nosso respeito? Será que nós temos crido naquilo que Deus tem preparado para nós? Bom, vamos lá para a Bíblia. Mateus 15, do 21 em diante, diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: manda embora, pois já vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher lhe disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande é a fé que você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. E aí você não precisa abrir, mas lá em João, capítulo 7, versículo 5, diz assim: acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nós nos colocamos diante do Senhor. Ó Deus, faz do nosso coração nessa noite, Pai, terra fértil. Deus, uma terra fértil pronta, Deus, para receber da semente da Tua palavra. E que o Senhor possa nos ministrar, Deus amado. Ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus. Mas também nós queremos praticar o que o Senhor tem nos instruído. Então nos dê graça nesse tempo. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui tem dois textos que estão falando em alguns sentidos sobre fé, sobre a importância de nós olharmos e crermos no Senhor, na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem falado para mim e para você. No segundo texto que nós lemos aqui, eu não vou entrar na explicação do contexto, eu queria que você se fixasse só nesse ponto importante, mas diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de Jesus estavam vendo aquilo que ele estava fazendo, os irmãos de Jesus estavam com ele em todo o tempo, mas apesar disso, de ver o que Jesus fazia, apesar de ouvir as histórias, apesar de ouvir as explicações, eles continuavam não conseguindo acreditar. E a palavra diz que essa falta de fé impedia eles de viver o sobrenatural sobre a vida deles. Quando você olha sobre os irmãos de Jesus, sobre a família de Jesus, nós não escutamos tantas histórias. Se a gente for olhar pela lógica, era para as maiores histórias, para os maiores milagres terem acontecido dentro da casa de Jesus, no meio da família dele. E quando a gente olha, a gente vê que isso não acontece. Todos os grandes milagres da Bíblia, todos os grandes feitos de Deus acontecem fora desse ambiente. Porque em algum momento, de alguma maneira, esses irmãos de Jesus tiveram dificuldade de crer nele. Num outro momento, Jesus, ele olha para o seu povo, para os seus discípulos, e diz assim: olha, eu poderia ter feito muito mais aqui.
Mas por conta da incredulidade desse povo, ou seja, porque esse povo não consegue acreditar, porque esse povo não consegue confiar em mim, como uma criança que não duvida, mas crê somente. Por causa disso eu não pude fazer um pouco mais. Eu fico pensando que quando criança, talvez o meu pai, ou o seu pai, ou minha mãe, ou sua mãe, ou o tio, uma tia, um avô, alguém que nos criou, talvez em algum momento teve vontade de brincar com a gente, colocando a gente num lugar e dizendo pula, e talvez eram sensações maravilhosas para nós. Mas quantas vezes nós deixamos de viver isso por causa do nosso medo? Vai que você me derruba, vai que você não consegue me segurar, vai que não dá certo. Então a palavra diz que, quando nós pensamos então nessa palavra, ela está falando sobre incredulidade. Nós podemos pensar tanto no sentido então daqueles que literalmente não acreditavam, quanto no sentido daqueles que não se permitiram viver o que Deus tinha. O Senhor tem nos chamado nesses dias a crer no que Ele tem dito, mas não apenas acreditar, mas se permitir viver o que Ele tem para nós. E eu não sei você, mas quantas vezes nós nos travamos, nós deixamos de viver algumas coisas de Deus, não porque a gente não acredite que Deus possa fazer, mas que por algum motivo nós nos travamos do caminho. Na palavra que eu ministrei aqui hoje de manhã, eu falei sobre aquele texto, quando a palavra diz, olha, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu preciso avançar em direção ao alvo. E eu disse assim, que tem algumas coisas na nossa vida que nos travam e nos impedem de viver o novo de Deus. E uma dessas coisas são as coisas boas, maravilhosas que nós vivemos. Às vezes nós vivemos uma história tão boa com alguém, nós vivemos uma história tão boa num relacionamento, vivemos uma história tão boa num trabalho, vivemos uma história tão boa numa cidade ou numa realidade, e nós achamos que aquilo que a gente vai viver no futuro não pode ser melhor do que aquilo que a gente já viveu. Ou pior ainda, às vezes a gente teve uma experiência negativa e a gente acha que não pode mais se render, não pode mais dar passos de fé, porque aquilo de negativo que vivemos vai se repetir. Agora, a Bíblia diz que o Senhor está nos chamando a viver pela fé. E esse viver pela fé, então, tem a ver com, às vezes, eu lançar fora a minha incredulidade, ou mais do que isso, eu começar a me permitir viver aquilo que Deus tem para mim. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que tem te impedido hoje de ter essa fé? O que tem te impedido hoje de agir com fé diante da palavra que o Senhor tem nos dado? Porque fé não tem a ver com acreditar somente, a fé tem a ver com agir diante daquilo que eu acredito, a fé tem a ver com agir diante daquilo que eu tenho ouvido da parte do Senhor. Isso é fé. E aí a Bíblia vem para nós então e usa algumas expressões, como por exemplo, que nós precisamos ser para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. De que a fé, ela vem por ouvir, ou por dar ouvidos ao que a palavra diz. E quando nós então damos esse ouvido ao que a palavra diz, ao que o Senhor tem dito, o sobrenatural de Deus passa a acontecer sobre a nossa vida. Só que quando nós pensamos sobre fé, e olhamos para esse texto de Mateus, então a história conta para a gente a história dessa mulher aqui. Uma mulher cananeia, e a Bíblia diz que ela tinha um problema. Ela está vivendo uma situação, e o primeiro problema dela é que ela tem uma filha que está passando por um tempo difícil, e eu queria que você se imaginasse no lugar dessa mulher aqui, a situação, o problema, a dificuldade, o que quer que você esteja passando esses dias. E a Bíblia diz que essa mulher, ela olha e ela tem um problema, e porque tem esse problema, ela começa a clamar ao Senhor, e por várias vezes ela clama ao Senhor, para que o Senhor tivesse compaixão dela, e ela só deixa de clamar quando o Senhor vem e traz uma resposta para ela. A questão aqui é que Jesus estava ali para resgatar o seu povo, que estava perdido. E esse é um segundo problema. O primeiro problema é que a mulher tinha uma situação que precisava ser resolvida. Um segundo problema é que ela não era do povo de Deus, ela era cananeia, ela não era do povo do Senhor. E o Senhor havia vindo para o povo dele. Mas quando nós olhamos para esse texto então, o que nós vemos aqui nas atitudes dessa mulher, que atraiu e transformou a realidade dela, o que a gente pode olhar para esse texto e encontrar nessa mulher que gerou transformação na realidade dela, e que pode também hoje gerar transformação na minha e na sua realidade?
na minha e na sua vida. Primeira coisa que esse texto aqui está nos mostrando é que, no versículo 22, diz assim: e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. A primeira atitude dessa mulher, a primeira atitude de fé dessa mulher, então, é essa aqui, de clamar ao Senhor. Como nós ouvimos em algum momento nesses dias, clamar ao Senhor aqui tem a ideia de suplicar, de implorar. Ela está dizendo assim: Senhor, se o Senhor não resolver isso aqui, eu não tenho capacidade. Ela não busca o Senhor como uma primeira opção, para que se não der certo, ela vai para uma segunda opção. Ela vai para o Senhor aqui como única opção da vida dela. Ela clama ao Senhor por transformação, ela clama ao Senhor para que o Senhor gere vida, para que o Senhor transforme. E apesar dela pertencer a outro povo, apesar dela ter uma barreira cultural aqui, ela não se importa com isso. Mas ela clama ao Senhor com tudo que ela tem, com tudo que ela é. Nesses dias, uma das coisas que Deus tem me chamado para fazer e para viver, é aprender a clamar a Ele, é voltar à nossa essência, a buscar o Senhor por quem Ele é, a colocar a nossa vida diante do Senhor, e dizer: Senhor, diante disso que eu estou vivendo, o que o Senhor deseja? Essa semana passada nós estávamos aqui de manhã na igreja orando, e em algum momento uma pessoa começou a nos ministrar, dizendo assim, que muitas vezes ele para diante do Senhor e diz: Deus, e daí? O que eu faço diante disso? E eu olhei para ele e falei assim: obrigado por essa palavra, porque essa é a minha oração essa semana. E depois uma outra pessoa, no mesmo momento, disse: eu também estava orando isso. E quando a gente estava saindo aqui, outra pessoa olhou para mim e falou assim: pastor, eu também estava pensando a mesma coisa. A pergunta é: Deus, e daí? O que eu vou fazer diante disso? Essa mulher está clamando, está dizendo assim: Senhor, eu não tenho capacidade para resolver. Se o Senhor não der graça, eu não sei o que fazer. Quando olhamos para a atitude dessa mulher, o que atrai a mudança de realidade, o que transforma a realidade dela, a primeira coisa então é que ela clama ao Senhor. Mas ela não para no clamor, ela não clama ao Senhor e cruza o braço. Eu não sei se você já fez isso, mas quantos de nós muitas vezes vai lá, acorda de manhã e diz: Deus, olha a situação que eu estou vivendo. E a gente senta, cruza o braço como se aquilo fosse cair do céu sobre nós. Se a gente olhar para a palavra, a única coisa que caiu do céu não foi muito boa, né? Mas o Senhor está me chamando a buscá-lo, sim, mas não parar aí no meu clamor, não parar na minha busca por Ele, mas continuar. E essa mulher então, depois de clamar ao Senhor, de implorar, de suplicar a Ele, a Bíblia diz aqui no versículo 25, que então ela toma uma segunda atitude. E a segunda atitude dessa mulher diz assim: ela porém veio e o adorou dizendo: Senhor, ajuda-me. A segunda ação dessa mulher é que ela parou para clamar, ou melhor dizendo, para adorar o Senhor. E depois de adorar, ela pede de novo. E aí, meu irmão, minha irmã, o que é adoração? Porque a segunda atitude dessa mulher, depois de clamar, ela adora. E adoração não tem a ver com música. Nós pensamos muitas vezes que a adoração tem a ver com música lenta. E a palavra tem nos ensinado que a adoração tem a ver com quem Deus é. A adoração é o meu reconhecimento de quem Deus é. Louvor tem a ver com reconhecer o que Deus está fazendo. Mas a adoração é com quem Deus é. Em outras palavras, depois de clamar, essa mulher começa a reconhecer quem Jesus era. E ela está dizendo assim: Senhor, eu não estou aqui te buscando por causa disso que eu preciso. Eu estou te buscando por causa de quem o Senhor é. E eu estou dizendo, Deus, que isso que eu preciso está me impedindo de te adorar como o Senhor merece, como eu deveria te adorar. Então eu estou te pedindo: Senhor, muda essa minha realidade. Muda, Deus, isso que eu estou te pedindo. Mas Deus, ainda que o Senhor não mude, eu estou aqui te adorando. O que essa mulher está fazendo aqui nesse texto? Ela está adorando ao Senhor, e essa adoração não tem a ver por aquilo que Deus faria ou não, mas tem a ver com aquilo que Deus, com quem Deus é. E se nós continuarmos um pouquinho mais, no versículos 26 e 27, diz assim: então Jesus respondeu, dizendo: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ou seja, a primeira atitude dessa mulher então foi clamar ao Senhor.
A segunda atitude dessa mulher foi adorar a Deus, apesar do que Deus faria, eu deixaria de fazer. A terceira atitude dela é que ela agiu, ou seja, ela respondeu com fé. Ela olha dentro de uma resposta que parece negativa e ela diz para Jesus assim: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que ela está fazendo? Mesmo que houvesse um não, ela está continuando a perseverar diante do Senhor. E aí o Senhor olha para essa mulher e diz assim: ó mulher, que grande a tua fé. Olha que fé bonita dessa mulher. Agora, existe muito que o Senhor também pode fazer na minha e na sua vida. Você acredita nisso? Você acredita que Deus tem muita coisa para fazer na minha e na tua história? Amém? Agora, para isso, nós aprendemos com essa mulher que nós precisamos, então, aprender a clamar ao Senhor. E eu tenho aprendido com Deus de que a minha vida de oração é que eu e você nós precisamos orar até que. E esse até que quer dizer que eu preciso orar até que Deus me diga sim, ou até que Deus me diga não, ou até que Deus me diga para esperar, ou até que Deus me dê uma direção. Deus sempre vai me responder. Mas o que eu não posso fazer é viver uma vida de oração como desencargo de consciência. Uma vida de oração em que eu acordo, né? E como aqui no passado muitas vezes a gente brincava aqui na igreja, a gente ia orar para comer e às vezes fazia uma oração assim: que não faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém? Né? Essa era a oração. Nós não podemos ter oração de desencargo de consciência. Nós não podemos acordar de manhã e dizer: Deus, obrigado pela minha noite, amém. Senhor, agora eu vou dormir, obrigado pelo dia, amém. Deus quer ter relacionamento comigo, com você. E essa mulher estava procurando isso, então ela clama ao Senhor, né? Mas depois ela adora a Deus, ela está dizendo: Senhor, se o Senhor ouvir a minha oração e achar que isso é digno, amém, eu vou continuar te adorando. Se o Senhor me falar não, eu vou continuar te adorando do mesmo jeito. Se o Senhor me colocar para comer à mesa, Deus, eu vou te adorar. Se o Senhor me mandar embora, eu vou te adorar do mesmo jeito, indiferente de quais sejam as circunstâncias. E ela continua perseverando em todo o tempo. A história de fé dessa mulher, ela é maravilhosa. Sabe qual é o único problema? Sabe qual é a única diferença dessa história para nós, dessa vida dessa mulher para nós? É que essa mulher, ela era conhecida como o cachorrinho. O povo dela era o cachorrinho. Era como a gente e os argentinos. A gente chama ele de irmão. Eu não sei do que eles chamam a gente. A gente chama ele de irmão. A história desse texto aqui para o judeu, para o povo de Deus aqui, esse povo eram os cachorrinhos. A diferença desse povo para nós é que nós não pertencemos hoje à família ou ao povo dos cachorrinhos. Nós somos do povo dos filhos. Nós não somos os cananeus, nós somos os filhos. A única diferença é essa. Nós somos os filhos dessa história. E o problema é que muitas vezes, como filhos dessa história, nós continuamos a viver esperando que caiam migalhas da mesa do nosso Senhor. Nós somos o filho dessa história, mas muitas vezes nós nos contentamos em sentar e viver com as migalhas que caem, ao invés de nos colocar e nos render diante do nosso Senhor. E aí o apóstolo Paulo vem e diz assim: olha, ei, eu e você não somos os que retrocedem, nós somos os que avançam em direção ao alvo. Paulo vem e diz: olha, não se conforme com esse mundo, mas transforme pela renovação do seu entendimento. Não viva baseado naquilo, nas migalhas, volte à presença do Senhor. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem me chamado e te chamado para voltar para a mesa, voltar para a presença dEle, voltar a desfrutar do melhor que Ele tem para mim e para você. Eu não sei como tem sido sua vida, eu não sei o que você tem passado nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Eu sei de algo, eu sei que a palavra diz que todas as coisas cooperam juntamente para o meu bem. Nem todas as coisas são um projeto de Deus para mim e para você, mas até as coisas difíceis e ruins servem para forjar e transformar a minha história. Às vezes eu aprendo o que fazer e às vezes eu aprendo o que não devo fazer. Agora o Senhor tem me chamado a voltar
a voltar para a presença dEle, a voltar a me assentar na mesa, a parar de me acostumar, a parar de aceitar as migalhas que caem da mesa do meu Senhor. A Bíblia diz que nós não somos os que retrocedem para a perdição, nós somos os que avançam. O Senhor tem me chamado a crer que Ele pode fazer de novo na minha vida, a crer que Ele pode fazer de novo na sua vida, a crer que Ele pode fazer de novo nesse tempo. Para terminar, ontem nós estávamos aqui no culto da Rede de Jovens, e durante todo o tempo do louvor, eu tive a tendência de querer olhar para trás, e eu me segurei para não olhar para trás. Quando acabou o louvor aqui, a Ariane falou assim: nossa, que presença de Deus aqui nesse lugar. E quando eu subi aqui, eu citei que esses dias atrás eu tive um sonho. E o sonho que eu tive é que aquelas cadeiras brancas que estão empilhadas lá atrás, elas não estavam mais empilhadas. Elas estavam todas aqui. Só que ainda assim não era suficiente. Porque tinha gente lá fora, ainda assim. E durante o louvor, a minha impressão é que tinha tanta gente aqui, como se tivessem anjos cantando, sabe? Junto com a gente. E uma hora eu parei para ficar pensando, falei: Deus, mas será que é o povo do louvor que está cantando assim? Que está enchendo a igreja de... Mas daqui a pouco, parecia que eles não estavam cantando, que era só ali. Eu falei: Deus, tem alguma coisa aqui. Quando acabou o louvor, acabou o culto aqui tudo, veio um menino me procurar. E disse assim para mim: pastor, eu procurei o povo do louvor porque eu estava escutando um assovio, mas o assovio na terceira música estava imitando toda a música redondinho, era perfeito. Só que eu perguntei para o pessoal do louvor, eles não ouviram. Eu perguntei para mais umas 2, 3 pessoas, eles não ouviram. Você ouviu alguma coisa assim? Falei: ouvi. Falei assim: parecia que era atrás de mim ali. Ele falou assim: então, mas eu estava lá do outro lado e parecia que era atrás de mim também. Eu falei: amém. Por que eu quero te mostrar isso? Ou te dar exemplo disso? O Senhor, Ele continua fazendo. Agora o Senhor está me chamando a participar da obra que é dEle nesses dias. Mas eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que Deus pode fazer de novo na minha vida e na sua vida. Eu preciso acreditar que Deus pode fazer de novo na minha igreja, na sua igreja. Eu preciso acreditar que Deus pode fazer de novo na minha cidade, na sua cidade. Que Deus pode fazer de novo na minha casa e na sua casa, como essa mulher fez. Eu não posso agir como os irmãos de Jesus agiram, que ousaram e não conseguiram crer nele. Porque se eu creio, eu preciso me mover diante do que eu creio. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela começa a clamar, ela começa a suplicar, e ela está dizendo assim: Senhor, eu já vi o Senhor curando pessoas, e eu estou te implorando, cura minha filha. Senhor, eu já vi o Senhor transformando vidas. Deus, então eu estou te suplicando, transforma a vida da minha casa, da minha família, da minha filha. Senhor, eu já vi o Senhor restaurando, então restaura aqui também. A pergunta é: o que Deus precisa fazer na minha vida e na sua nesses dias? O que Deus tem feito queimar no meu coração e no seu, e que nós precisamos clamar e dizer: Deus, vem fazer de novo. Só que enquanto nós clamamos ao Senhor, Ele está chamando a gente para adorar Ele. E adorar não tem a ver com o que Ele fez ou deixou de fazer, adorar tem a ver com quem Ele é. E se Deus fizer, eu adoro, e se Deus não fizer, eu adoro do mesmo jeito. Ou como o Jó disse na célula da semana passada, se eu não me engano, né? O texto da célula da semana passada disse: olha, eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O Jó está dizendo assim: olha, eu saí nu do ventre da minha mãe, eu não voltarei para lá. Deus, se o Senhor restaurar os meus filhos, se o Senhor restaurar os meus bens, se o Senhor restaurar a minha saúde, eu vou te adorar. Se o Senhor não fizer nada disso, eu vou te adorar do mesmo jeito. O Senhor tem me chamado e te chamado nesses dias, então, para essa vida com Ele, de clamar a Ele para que Ele faça de novo, para que Ele faça queimar de novo no meu e no seu coração. Nós somos chamados pelo Senhor para adorá-lo em todo o tempo, mas nós também somos chamados para perseverar como essa mulher. A pergunta é: o que nós vamos fazer nessa semana? Eu tenho clamado nesses dias, eu acredito que Deus vai fazer de novo, e infinitamente mais. Deus está te chamando também a acreditar nele, naquilo que Ele pode fazer nesses dias. Amém? Feche teus olhos se você puder, se coloca na presença do Senhor. Ora ao seu Deus, ora ao seu Senhor. Volte hoje a crer no Senhor. Volte hoje a crer nas promessas que Deus um dia te fez. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender.
A Bíblia diz que aquilo que Ele fez de promessa para mim e para você, Ele vai cumprir. O problema é que muitas vezes eu e você saímos do centro da vontade dEle e não conseguimos perceber a ação dEle. Então nessa noite, volte a crer no Senhor, volte a crer nas suas promessas, a crer naquilo que Ele tem falado para você. O Senhor, Ele não nos chama porque Ele quer fazer só na nossa vida. O objetivo do Senhor não é beneficiar ou abençoar simplesmente uma pessoa. Ele quer abençoar um povo. E a Bíblia diz que Deus te abençoa para que você seja uma bênção. Deus nos abençoa como povo para que a gente seja uma bênção. Então por isso, meu irmão, minha irmã, para de se contentar com as migalhas do Senhor. Ah, mas no passado Deus ministrou o meu coração, joia, mas Deus quer ministrar hoje de novo. O maná de ontem não serve para hoje, hoje Deus tem um maná novo. Não se contente com as migalhas, mas se assente na mesa, para ter o que repartir. Quando eu aceito as migalhas, eu só tenho malemar para mim. O Senhor está me chamando e te chamando para se assentar à mesa, para ter abundância sobre nós, mas para poder também repartir com os outros em abundância nesse tempo. Enquanto essa canção vai ser cantada aqui, coloca a sua vida diante do Senhor. Fala para Ele, fala: Senhor, gera saudade em mim, gera, Deus, saudade da Tua presença. Fala para Ele. Quando Ele te chama, a Bíblia diz que Ele também te capacita, Ele derrama os dons sobre você. Mas não é só para você, é para que também seja a partir de você, então não pare. Tem gente esperando você se levantar, tem gente esperando que eu me levante só para poder se levantar junto. Tem gente esperando eu voltar a me render ao Senhor só para se render junto. Então creia, mas haja diante daquilo que você crê. Porque a palavra diz que a fé sem obras ela é morta. Enquanto essa canção vai ser cantada, faça dela a sua oração. Enquanto essa canção vai ser cantada, se coloque em pé no seu lugar, dizendo: Senhor, eu quero, Deus, eu quero voltar a me assentar à mesa. Senhor, eu quero voltar sim a clamar, mas eu também quero te adorar por quem Tu és. E eu quero perseverar para viver tudo que o Senhor tem para mim. Clame a Ele, diga: Senhor, gere saudade da Tua presença sobre mim. Enquanto essa canção vai ser cantada, use ela como tua oração. E se você desejar, se coloque em pé e no final nós vamos orar. Não me deixe esquecer dos Teus braços de amor. Não me deixe esquecer que por mim se entregou. Eu senti a Tua presença de uma forma especial. Hoje eu sinto saudades, eu vou voltar, eu vou voltar.